Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 13, diz a palavra de Deus: O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Até aqui. Pode sentar. Certo dia, estava acontecendo um culto, e a igreja estava envolvida no culto, e Deus estava falando de forma poderosa. As pessoas estavam envolvidas com o louvor e adoravam a Deus com intensidade. Em um determinado momento, entrou pelas portas da igreja um homem que tinha as suas duas pernas amputadas. Quando aquele homem entra pelas portas da igreja, o culto para. As pessoas silenciam-se e passam a observar aquele homem. E aquele homem vai arrastando-se até o altar. E ao chegar de frente ao altar, aquele homem olha para o pastor e diz: Pastor, Deus aceita um homem que é apenas a metade? E o pastor olha para aquele homem e disse: Deus aceita metade de um homem que se entrega por inteiro, mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Quando Jesus profere essas palavras estão inseridas em um contexto em que Jesus conta uma parábola. Parábola essa que tem um objetivo, e o objetivo dessa parábola era expor aqueles que, estando na presença de Jesus, demonstravam a sua autossuficiência. Homens que confiavam em si mesmos, homens que enxergavam em si mesmos grandes qualidades. E Jesus, ao olhar para esses homens, e olhar não apenas superficialmente, enxergar não apenas a sua face, mas enxergar acima de tudo o seu coração, Jesus ele profere esta parábola. E Jesus, ao contar esta parábola, diz que dois homens foram ao templo. Um era fariseu e o outro era publicano. E o fariseu naturalmente assentava-se nas primeiras filas. O fariseu naturalmente ele buscava meios de aparecer, de mostrar-se, de mostrar a sua religiosidade, de mostrar a sua espiritualidade, de mostrar o quanto ele era fiel, o quanto ele levava a sério a religião. E inúmeras vezes Jesus teve embates com esses homens, porque Jesus conhecia não apenas as suas ações, mas Jesus conhecia acima de tudo as suas intenções. E geralmente quando Jesus queria ensinar algo para os seus discípulos, Jesus dizia: não façam como fazem os fariseus, não orem em praças públicas a fim de serem vistos pelos homens como fazem os fariseus, pois digo a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Quando Jesus queria repreender, Jesus dizia: nas suas orações não fiquem repetindo o que já disseram, como fazem os pagãos. Os pagãos a quem Jesus se refere ali eram os fariseus, que rezavam a Deus, que repetiam as suas orações a Deus. Jesus, querendo advertir os seus discípulos, Jesus diz: não vos contamineis com o fermento dos fariseus e saduceus. Então os fariseus sempre foram o exemplo de algo negativo, e sempre que Jesus quis ensinar uma lição para os seus discípulos, para transformar a sua conduta, Jesus apontava para a conduta dos fariseus como sendo uma conduta que não deveria ser imitada. E quando Jesus começa a contar essa história, essa parábola, e entenda, uma parábola não é necessariamente uma ficção, não é necessariamente uma história irreal. Uma parábola é uma história, uma comparação, é uma história contada. Parar significa colocar ao lado,
Então é uma história colocada ao lado de uma verdade. E Jesus contava parábolas para ensinar verdades profundas que as pessoas não tinham a capacidade de compreender, de entender. Então a parábola era um meio que Jesus se utilizava para servir de exemplo para aquelas pessoas. E quando Jesus começa a contar essa parábola, ele diz que o fariseu, ele vai ao templo e levanta-se e ergue a sua voz e diz: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os demais homens. Eu te agradeço porque sou exemplo. Eu te agradeço porque eu sou fiel a ti. Eu te agradeço porque sou dizimista. Eu dou o dízimo de tudo. Eu te agradeço porque eu jejuo 2 vezes por semana. Esse homem começa a enaltecer as suas qualidades. E acima de tudo, não apenas as suas qualidades, mas as suas obras, os seus feitos. Quando Jesus disse: quando orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta, que o teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Então o que aquele homem está fazendo e qual é o exemplo que Jesus está utilizando? É demonstrando que aquele homem é alguém autossuficiente, é um homem que confia em si mesmo, é um homem que acredita que tem virtudes suficientes para se justificar. É um homem que acredita sem sombra de dúvidas que é alguém acima da média, que é um homem que tem qualidades que sim podem absolvê-lo. É um homem que se acha sem sombra de dúvidas superior aos demais. E o comportamento desse homem, ele vai totalmente em contramão àquilo que Jesus ensinou, a mensagem que Jesus ensinou. Pois a mensagem que Jesus ensinou foi uma mensagem de humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mensagem que Jesus ensinou foi uma mensagem de serviço. Quando ele diz: o servo não é maior do que o seu senhor, ele está dizendo que nós não podemos ultrapassar os limites estabelecidos por ele. Nós não podemos receber honra maior do que a que ele recebeu. Nós não seremos aceitos além do que ele foi. E nós também seremos rejeitados da mesma forma que ele foi. Então quando Jesus começa a ensinar, ele diz: eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim ao mundo para servir. A mensagem de Jesus era uma mensagem que ia na contramão da mensagem da conduta dos fariseus. Então Jesus se utiliza do exemplo desse homem para ensinar para os seus discípulos a conduta que eles não deveriam imitar, o que não deveria de fato fazer parte da vida dos seus discípulos. E quando nós falamos sobre pessoas autossuficientes, pessoas que enaltecem demais as suas qualidades, pessoas que se acham acima da média, pessoas que se acham melhores do que as demais, inevitavelmente nós estamos falando de pessoas que são muitas vezes admiradas pelos demais homens. São pessoas que são vistas como pessoas de personalidade. Fulano tem uma personalidade forte. Ele não vive para agradar A ou B. E é verdade, ninguém está aqui para agradar absolutamente ninguém. Nós estamos aqui com a responsabilidade de fazer aquilo que tem que ser feito. E quando entendemos que temos a responsabilidade de fazer aquilo que tem que ser feito, precisamos entender que não estamos aqui para agradar nem mesmo a nós mesmos. Quando entendemos isso, percebemos o que é de fato encontrar liberdade em Cristo. Encontrar liberdade em Cristo é viver independente até mesmo da nossa própria vontade, ou liberto da nossa própria vontade. Muitas vezes nós temos sido escravos de nós mesmos. Nós temos sido escravos dos nossos desejos. Nós temos sido escravos da nossa própria vontade. Então muitas vezes pessoas dessa forma são admiradas e reverenciadas por outros homens. Porém essas mesmas pessoas que são admiradas e reverenciadas por outros homens são reprovadas por Deus. Na conclusão da história, Jesus diz que esse homem, ao sair do templo, jejuando 2 vezes por semana, dando o dízimo de tudo, orando, esse homem não saiu justificado diante de Deus. O que é que isso nos revela?
Isso nos revela que a vida cristã, a vida espiritual, vai muito além das práticas religiosas, vai muito além das ordenanças, vai muito além da fidelidade, as ordenanças, as leis que são estabelecidas para nós. Vida cristã vai muito além disso. Vida cristã vai muito além da frequência no culto, vai muito além disso também. Vida cristã é uma vida de intimidade, é uma vida de entrega, é uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifício. Isso é vida cristã. Aí eu pergunto a você: e quando nós nem ao menos nos damos ao trabalho de obedecer às ordenanças, de cumprir as regras, se isso é o mínimo, e quando não fazemos nem isso, em que nível espiritual nós estamos? Esse homem, ele cumpria as regras que foi estabelecida pela sua religião. E muitas vezes, em cumprir a regra estabelecida pela religião, o homem está desonrando a Deus. Nem toda religiosidade é sinônimo de espiritualidade. Eu vou citar um texto para você que talvez se assuste, mas a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 17: não seja santo demais, não seja justo demais. O que é que a Bíblia está dizendo com isso? Sabe por que a Bíblia diz não seja santo demais, não seja justo demais? Jesus, ele disse que nós temos que ser puros como a pomba, mas precisamos ser prudentes como a serpente. Ser cristão não é ser idiotizado. Cristão também pensa. Ser cristão não é ser massa de manobra nas mãos do homem. Quando ele diz não seja santo demais, toda santidade exacerbada, o nome certo dessa santidade é hipocrisia. Não é santidade, é hipocrisia. Qualquer santidade demais é hipocrisia. Qualquer homem, qualquer mulher que se julga santo demais, pode ir atrás, tem coisa errada. Ninguém consegue. Estamos na luta, estamos na busca, estamos estabelecendo para nós o objetivo de sermos a cada dia mais santos. E um dos sinais que nos mostra que nós estamos nos santificando a cada dia é que a cada dia nós encontramos mais falhas, mais defeitos em nós. Quanto mais eu me santifico, mais eu enxergo o quão pecador eu sou, o quão carente eu sou, o quão necessitado eu sou da graça, da misericórdia, da benevolência de Deus. A santidade, ela abre os meus olhos e me ajuda a enxergar melhor quem de fato eu sou em essência. Então não seja justo demais, não seja santo demais. Quem é justo demais sofre nas mãos dos injustos. E quem é santo demais, na realidade, é hipócrita. Jesus está usando o exemplo desse homem para mostrar claramente essa realidade. O homem que não precisa mostrar, não precisa gritar, não precisa espalhar. É natural. Ele é visto de forma natural. Ele é reconhecido como homem e mulher de Deus de forma natural. Não precisa forçar a barra. Então, quando Jesus expõe esse homem, Jesus está dizendo: esse homem segue a sua religião, esse homem segue a sua tradição, esse homem está preso às regras. Mas o próprio Paulo não disse, escrevendo a sua carta aos Colossenses, que nós não podemos mais nos deter aos rudimentos, que nós não podemos mais nos deter a regras, e obviamente que ele se refere a essas regras que esse homem seguia.
não toqueis, não manuseis. Jesus disse que o homem invalida a palavra de Deus pelas tradições, por aquilo que passa de pais para filhos. Então acredite, religiosidade não é sinônimo de espiritualidade. Existem pessoas que são altamente espirituais, mas vão ser enxergadas por alguns como carnais. E entenda, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele diz: busco porventura eu a aprovação dos homens? Que me importa a opinião dos homens sobre mim? Quem se importa com a opinião dos outros sobre si é aquele que não tem identidade, é aquele que não sabe quem é em Cristo, é aquele que não sabe que foi resgatado, que foi alcançado, que foi liberto, que foi transformado. Obviamente que eu falo de pessoas que experimentaram de fato a conversão. Eu não me refiro a pessoas que continuam nas mesmas práticas, na mesma vida, com a mesma conduta. Eu me refiro a pessoas que encontraram de fato com Cristo. Se você de fato encontrou-se com Cristo e você caminha com Cristo, acredite, você não será aprovado pelos homens. Jesus disse: se eles me rejeitaram, rejeitarão vocês também. O problema é que nós, muitas vezes, em busca da aprovação dos homens, estamos atraindo para nós a reprovação de Deus. Por quem você quer ser aprovado? Pelos homens ou por Deus? Eu pergunto a vocês, quem foi o maior representante de Deus aqui na terra? Você poderia dar inúmeros exemplos, você poderia citar inúmeros profetas que foram referenciais, você poderia citar o próprio Elias, Moisés, ou João Batista, o maior dentre os nascidos de mulher. Mas o maior representante de Deus não foi nenhum desses profetas. O maior representante de Deus aqui na terra foi o próprio Deus encarnado, Jesus. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: esse Deus encarnado, esse Jesus, ele foi aceito pela religião? Ele foi acolhido pela religião? Ele foi abraçado pela religião? O Deus da religião foi rejeitado pela religião. Então entenda, religiosidade não é o mesmo que espiritualidade. Nós muitas vezes estamos equivocados na nossa concepção do que é vida cristã, do que é vida espiritual, do que é vida com Deus. E Jesus chama a nossa atenção, olhando para o exemplo desse homem, para nos mostrar que algumas condutas devem ser mudadas, mas não apenas algumas condutas. A mentalidade precisa ser mudada, porque se a mentalidade não for mudada, absolutamente nada será transformado. Jesus utiliza o exemplo desse homem e desse fariseu, porque os fariseus eram, sem sombra de dúvidas, aqueles que melhor representavam essa classe de pessoas autossuficientes, essas pessoas autodependentes. E aquele que é autodependente, ele é independente de Deus. E os fariseus eram aqueles que representavam essa classe perfeitamente. Então por isso Jesus, ele utiliza o exemplo desse homem. E os fariseus, observados de um ponto de vista natural, eram homens gabaritados, eram homens letrados, eram homens cultos, eram homens que faziam parte de uma parcela seleta da sociedade de Israel, dotados de uma grande autoridade, mas não apenas de uma grande autoridade, mas de um papel singular na nação de Israel. A nação de Israel é a nação que representa o primeiro povo, a primeira religião monoteísta. Israel é a nação que não surgiu por acaso.
Israel é a nação que foi planejada por Deus, que foi criada por Deus. E foi criada por Deus, planejada por Deus, e foi fruto de um milagre de Deus, para que fosse ela a maior representante de Deus aqui na terra, para que fosse ela aquela que conduziria o nome de Deus. Então, ser um fariseu, ser da classe sacerdotal, ser membro da religião, é algo extremamente importante para esses homens. Então, se nós olharmos do ponto de vista natural, esses homens são sim pessoas acima da média. O seu currículo é melhor. Normalmente, o seu grau de instrução, normalmente não, mas o seu grau de instrução, sem sombra de dúvidas, era um grau de instrução acima do grau de instrução dos demais. O seu nível social era acima dos demais. O seu poder aquisitivo era acima dos demais. Então, se eu olhar para um fariseu que não tem a mentalidade de Cristo, que não pensa de forma espiritual, eu daria a ele razão por se achar acima da média. Porém, isso apenas revela que ele foi um homem que recebeu instrução, foi um homem que recebeu posição, foi um homem que recebeu autoridade, mas não recebeu o mais essencial de tudo, o Espírito de Deus, a mente de Cristo. Não entendeu a mensagem do próprio Deus, não entendeu o propósito do próprio Deus. Então esses homens são sim os melhores representantes dessa classe de pessoas autossuficientes. O que nos entristece é que essa é uma realidade que não mudou. Muitos, ainda hoje, em muitos círculos religiosos, ainda se acham maiores do que os demais, ainda se acham superiores aos demais, ainda se acham mais santos do que os demais. Acredite, no céu não há divisão para religião, no céu não há divisão para igrejas, no céu há um só rebanho e um só pastor. Quem faz divisão aqui somos nós. Quem se acha maior ou melhor do que os outros somos nós, mas isso Jesus não nos ensinou. Algumas pessoas se acham melhores, mais santas do que as demais, mas acredite nisso. Aqueles que mais acreditam que estão perto de Deus são os que mais longe estão dele. Porque, como eu disse, a santidade me ajuda a enxergar o quão pecador eu sou. A santidade me ajuda a perceber o quão falho eu sou, o quão carente eu sou, o quão necessitado eu sou dele, da sua presença, da sua virtude sobre mim. Quando eu me acho perto de Deus demais, isso significa que eu estou longe dele. Sempre que você achar que está muito espiritual, coloque o seu rosto no pó e vá clamar a Deus e vá pedir perdão a Deus. Quando você achar que está no nível espiritual elevado, quebrante-se diante de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina, ele diz: eu me alegrarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco é que estou forte. Eu estou bem quando eu me sinto fraco, porque quando eu me sinto fraco eu me sinto carente. Eu percebo a minha necessidade de Deus. Do outro lado, Jesus usa o exemplo de alguém que é totalmente desprezado pela sociedade de Israel, mas desprezado não apenas pela sociedade, mas desprezado pela sua própria família, desprezado pelos seus amigos, desprezado por todos. Por quê? Porque o publicano é aquele que se deixou dominar pela inveja, é aquele que se deixou dominar pela ganância, é aquele que talvez olhou para o fariseu e pensou
Eu quero ter a autoridade que ele tem. Eu quero ter o poder aquisitivo que ele tem. Eu quero ter a importância que ele tem. Eu quero que as pessoas me valorizem. Ou seja, o fariseu, ele de certa forma serviu como inspiração para o publicano. E deu o exemplo que nós, ao olharmos para esse exemplo, percebemos que é o exemplo que não deve ser seguido. O publicano aprende a ser antropocêntrico, a se colocar no centro, a querer atenção para si. É um homem que deixa o ego aflorar, um homem egoísta, um homem ganancioso, um homem ambicioso. E quantas pessoas hoje têm tido a mesma mentalidade daquele homem, especialmente hoje em dias de redes sociais, onde se faz absolutamente tudo para ser conhecido, para ser reconhecido. Acredite, as pessoas fazem absurdos para ganhar fama, e nem sempre é para ganhar dinheiro, mas para ganhar de fato fama, porque o ego se satisfaz mais com reconhecimento do que com dinheiro. Então, quantas pessoas hoje têm feito papel de ridículos em redes sociais para aparecer, para ganhar fama, para ganhar nome? O que não se entende é que tudo isso é passageiro, tudo isso é momentâneo. Em dias de relativismo, tudo isso vai passar. Em dias de relativismo, nós somos relativos também. A nossa importância é relativa. Hoje nós temos uma determinada importância para um setor da sociedade, para um grupo, mas amanhã chega alguém mais importante do que nós e nós caímos no esquecimento. E a vida continua. E a vida funciona como um rolo compressor, e pessoas vão sendo esmagadas ao longo do processo. Então, olhando para esse publicano, eu percebo que ele tinha exatamente essa mentalidade. Olhando para a nossa geração, eu percebo que muitos de nós temos também essa mentalidade. Mas olhando para aquilo que aconteceu na sua vida, eu sou levado a pensar que eu devo ponderar. Porque para que eu atinja o auge, o nível que eu desejo, eu vou ter que, como ele, sacrificar muita coisa. Aquele homem sacrificou, e sacrificou muito. Aquele homem fez coisas erradas, escolhas erradas. Ele escolheu caminhos tortuosos. E ao escolher caminhos tortuosos, ele priorizou a matéria acima da moral. Ele priorizou a matéria acima do seu próprio caráter. Acredite, existem coisas mais importantes do que a matéria. Existem coisas mais importantes do que as posses. O seu caráter, a sua moral, o seu nome e, acima de tudo, a sua espiritualidade, a sua vida com Deus vale mais do que qualquer coisa. Mas para que se tenha aquilo que esse homem desejava, é necessário renunciar a tudo isso. E ele abriu mão. Ele abriu mão de pai, ele abriu mão de mãe, ele abriu mão de irmãos, ele abriu mão de amigos, ele abriu mão de todos que estavam à sua volta, ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele mudou o seu ciclo de amizade, mudaram o seu círculo de amizade, abandonaram pessoas que caminharam com elas até agora, até aqui. Pessoas que tanto estenderam a mão quando a pessoa mais precisava, que estiveram à disposição para ajudar, para aconselhar, para pôr de pé, para impulsionar, para orientar, mas agora não servem mais. Agora eu tenho que respirar novos ares.
Agora eu preciso conviver com outras pessoas, com outra mentalidade. Eu preciso enxergar o mundo de outra forma. Eu preciso desfrutar de outras coisas que o mundo tem a oferecer. Todo mundo é livre para fazer as suas escolhas. Esse homem também foi. Toda escolha implica em uma renúncia. Sempre que eu escolho algo, eu estou rejeitando algo. Sempre que eu enveredo por um caminho, eu estou deixando de enveredar pelo outro caminho. E eu posso caminhar pelo caminho que eu escolher. Essa é uma prerrogativa que Deus me deu. Essa é uma prerrogativa que Deus te deu. O que eu não posso depois é reclamar daquilo que eu vou encontrar no final desse caminho. O que eu não posso reclamar é das consequências, das pedras que eu encontrarei nesse caminho. Esse homem fez as suas escolhas erradas, mas ele era livre para fazer. Esse homem escolheu pessoas erradas para fazerem parte do seu círculo de amizade. E aí me recordo das palavras de Paulo, quando escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, ele diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Existem pessoas que estão se corrompendo, estão sendo corrompidas, porque estão mudando o seu círculo de amizade, porque estão deixando a companhia dos santos e abraçando os ímpios, e imitando a conduta dos ímpios. Mas tudo isso traz consequências. Esse homem fez isso. Porém, o pior de tudo na vida dele foi porque ele abriu mão do próprio Deus. Se ele era publicano, isso significa que a sua etnia era israelita. Ele era um israelita. E como israelita, fazia parte do povo que levava o nome de Deus. Então, ao abrir mão de pai, mãe, amigos e irmãos, da sua própria fé, da sua própria religião, ele abriu mão do próprio Deus. Nunca exclua Deus das suas escolhas. Você pode escolher tudo o que você quiser, mas em nome de Jesus, nunca exclua Deus das suas escolhas. Que em todas as escolhas que você fizer, em todos os caminhos que você trilhar, Deus esteja no meio da sua escolha. Porque depois, e eu digo isso a você, não como uma forma de amedrontar você, não fazendo terrorismo espiritual com você, não lançando maldição a você, mas como uma forma de te alertar. Se você excluir Deus das suas escolhas, você vai se arrepender. Essa é matemática simples, essa é matemática básica. Você vai. Eu não estou dizendo que pode ser que você se arrependa. Não, você vai se arrepender. Inevitavelmente você vai se arrepender se você excluir Deus das suas escolhas. E mais uma vez, não falo isso com terrorismo espiritual. Não falo isso para prender você na igreja, porque há alguns dias atrás, eu ensinei aqui mesmo que um dos sinais de uma igreja saudável é a igreja que não fecha a porta para quem quer sair. Igreja saudável é aquela que recebe todos aqueles que querem entrar, mas é aquela que continua com a porta aberta para todos aqueles que querem sair, sem amaldiçoar ninguém. Toda igreja que amaldiçoa as pessoas que saem, meu irmão, eu diria para você, maldição maior é estar dentro de uma igreja como essa. Não. Você não será amaldiçoado, a sua vida não será maldita se você sair da igreja Refidim. Agora, se você sair de Jesus, aí você vai ter problemas.
Se você abandonar Jesus, aí eu já não vou garantir para você que você terá um bom sucesso. Pois a Bíblia nos diz, no Salmo 119, versículo de número 21, tu repreendes os orgulhosos e são malditos aqueles que abandonam os teus mandamentos. Os mandamentos de Deus. Não é os mandamentos da Refidim, não é os mandamentos de qualquer outra igreja, os mandamentos de Deus. Então faça suas escolhas, trilhe o seu caminho, tome a sua direção, mas nunca exclua Deus das suas escolhas. E o que esse homem fez foi renunciar o próprio Deus. E conquistou. Ele conquistou dinheiro. Nós temos muito, embora a Bíblia não dê detalhes da vida desse homem, mas nós temos o exemplo de Levi, ou seja, Mateus, que também era publicano. E a Bíblia mostra que aquele homem era um homem de posses. Quando aquele homem encontra-se com Jesus, a Bíblia Sagrada diz que ele leva Jesus para a sua casa e dá um banquete na sua casa. Mateus não era um homem pobre. A Bíblia nos dá o exemplo de Zaqueu, que também era publicano, e a Bíblia o apresenta como um homem abastado financeiramente falando. Então esse homem, esse publicano dessa história também é um homem que alcançou aquilo que desejou. Ele queria nome, ganhou. Ele queria dinheiro, adquiriu. Ele queria posição social, conquistou, conseguiu. Ele conseguiu tudo isso. E depois de conseguir tudo isso, ele percebe que falta algo. Ele percebe que não era daquilo que ele precisava. Ele percebe que o mais importante foi o que ele deixou para trás. Ele percebe que o mais importante foi aquilo que ele deixou pelo caminho. E agora ele volta ao templo, mas volta com outra mentalidade. Ele volta ao templo, mas a Bíblia Sagrada diz que ele fica de longe. Ele volta ao templo, mas a Bíblia Sagrada diz que ele olha para baixo. Ele não ergue os olhos aos céus. Pé longe, ele bate no peito e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Finalmente ele entendeu que tudo o que ele buscou não era aquilo que ele de fato queria, não era aquilo que de fato ele desejava, não era aquilo que de fato ele necessitava. Agora talvez esse homem esteja vivendo uma realidade de solidão. Ele rejeitou tantas pessoas para chegar onde ele chegou, e agora ele está só. Por que ele está longe? Por que será que ele estava longe? Porque ninguém queria ele próximo. Porque ele não podia se aproximar de ninguém, porque ele não era bem-vindo, porque ele não era bem quisto por ninguém. Muitos rejeitam, mas tem muita dificuldade em lidar com a rejeição. Então guarde isso. Você tem rejeitado pessoas e você tem rejeitado o próprio Deus muitas vezes. Mas a rejeição virá também. A rejeição será uma realidade na sua vida também. E da mesma forma que você rejeita, você vai aceitar a rejeição? Pastor, mas Deus vai me rejeitar? Lógico que sim. É óbvio que vai. Ele diz não apenas uma vez na sua palavra. Ele diz em 2 Crônicas 15, versículo 2: ouve-me, ó Judá, ouve-me, ó Benjamim. Eu estou convosco enquanto vocês estão comigo, mas se me deixarem, eu também os deixarei. Mas se me buscarem, eu me deixarei achar por vós. Deus rejeita? Rejeita. Quando Deus é rejeitado, Deus rejeita também. Deus foi rejeitado pela nação de Israel. Deus rejeitou a nação de Israel.
E Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 10, ele começa a carta clamando pela salvação de Israel e dizendo que preferia perder ele mesmo a sua salvação para que Israel fosse salvo. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Israel está perdido porque Israel rejeitou a Deus, Israel rejeitou o Messias, por isso ele foi rejeitado também. E só será reaceito por Deus quando disserem: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Quando olharem ele descendo das nuvens, ou com as nuvens, e se lamentarem por aquilo que fizeram com ele, aí eles serão readmitidos, aí eles serão aceitos novamente. Enquanto não, eles estão debaixo de rejeição. Então existem pessoas que rejeitam, mas têm dificuldade de lidar com a rejeição. Às vezes nós convivemos com pessoas que às vezes elas se afastam de você, você fica na sua. Bom, quem se afasta de mim é porque não quer a minha companhia, não se agrada da minha companhia. Talvez as minhas conversas, o meu assunto não seja interessante para essa pessoa. Então se alguém se afasta de mim, eu fico neutralizado, eu fico na minha, tranquilo. O que é engraçado é que às vezes as pessoas se afastam de você, e você para de mandar mensagem, você para de ir atrás, e a pessoa: fulano mudou, fulano está diferente. Mas você se afasta, e quem mudou fui eu. As pessoas se afastam de você, mas responsabilizam você quando a relação é cortada. O ser humano é engraçado. Às vezes, dá vontade de rir da conduta dos seres humanos. E se expõe o quão egocêntrico o ser humano é. Se acha autossuficiente, age de forma autossuficiente, rejeita, mas não consegue lidar com a rejeição. Mas tem dificuldade de lidar com a rejeição. Se rejeita, aprenda a lidar com a rejeição. Foi isso que esse homem teve que aprender. Ele rejeitou, agora ele está sendo rejeitado. Ele se afastou, agora ele tem que viver longe, separado dos demais. E lá, naquela situação, rejeitado, longe, ele dirige a sua oração, talvez a oração mais sincera que ele já fez a Deus. E ele que andou tanto para chegar no lugar que ele chegou, agora precisa fazer o caminho inverso. E a sua oração mostra que ele estava fazendo o caminho inverso. Ele subiu degraus muito altos para chegar onde ele estava. Agora ele está descendo degrau por degrau. Nem a cabeça consegue levantar mais. Ele está descendo. E enquanto ele está descendo, ele abre o seu coração para Deus. Lá, sozinho. E às vezes você está precisando fazer uma oração semelhante à oração desse homem, sozinho. Não é a oração pública, não é a oração com a igreja, sozinho. Só você e Deus. Abrindo o seu coração, rasgando o seu coração, demonstrando para Deus quem de fato você é. Não que Ele não saiba, mas demonstrando que você agora reconhece quem você é. E é exatamente isso que esse homem está fazendo agora. Retrocedendo. Retroceder é necessário. Às vezes nós enveredamos por caminhos tortuosos. Quem nunca? E infelizmente você, depois de ouvir essa mensagem, ainda vai tomar algumas decisões erradas, ainda vai fazer escolhas equivocadas, ainda vai trilhar por caminhos tortuosos. Você é humano, eu também. Isso é a coisa mais natural na vida do ser humano. Mas guarde essa palavra: retroceder é necessário. Não é porque você enveredou por um caminho tortuoso que você tem que ir até o final. Você pode retornar, e Deus está chamando você para retornar. Eu não sei até que ponto você já foi nessa jornada, nessa caminhada. O que Ele está dizendo para você é que chegou a hora de você retornar. Retroceder é necessário. E quando você retrocede,
Você começa a reconstruir tudo aquilo que você destruiu. Você começa a reconquistar tudo aquilo que você abriu mão. Mas é necessário, depois de escolhas erradas, sofrer as consequências para aprender qual é o caminho da verdade. Reconhecer em essência quem você é. Deixar de lado toda a soberba, toda a arrogância, toda a prepotência, todo o egoísmo, toda a ganância, toda a inveja. Deixar de lado tudo isso e reconhecer quem você é. E esse homem fez isso. E ele reconheceu que ele não era absolutamente nada. Ele não era nada. Ele achou que era alguma coisa, ele achou que poderia se tornar alguma coisa, mas ele não era nada. Tudo que ele conquistou não valeu absolutamente nada. Ele não passava de um pecador iludido. Iludido com a fascinação do mundo. Iludido com tantas coisas. Mas era apenas um pecador iludido. E ele bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E lá, sozinho, abandonado, reconhecendo quem de fato ele era, ele encontrou o Senhor. E às vezes será na solidão que você vai encontrar o Senhor. Mas não apenas na solidão, mas na sinceridade do seu coração. Será necessário rasgar o coração diante dele, para você ter um encontro real com ele. Quando ele pede a Deus: tem misericórdia de mim, ele deixa claro, ele tem tudo o que ele queria, mas o que o atormenta é a dor da culpa, é o peso da culpa. Mas será que ele consegue deitar a sua cabeça e dormir em paz e dormir tranquilo? Há muitas pessoas que estão sofrendo e talvez não sabem o porquê, não entenderam o porquê ainda. É o peso da culpa, de tantas coisas. Mas Jesus disse que esse homem voltou para casa justificado. E quando Jesus diz que esse homem voltou para casa justificado, Jesus está dizendo: o peso da culpa foi tirado de sobre ele, e ele voltou para casa livre, ele voltou para casa em paz. A paz que ele necessitava, ele encontrou ali. E é exatamente a mesma coisa que ele fala para você, que ele quer entregar para você. Ele quer que você volte para casa em paz. Ele quer que você volte para casa leve. Ele quer que você encontre a paz que a sua alma tanto necessita, que a sua alma tanto almeja. Mas essa paz só será uma realidade ao encontrar-se com o Senhor, ao reconhecer quem você é e ao encontrar-se com Ele. Que Deus derrame essa paz sobre você, que Deus preencha o seu coração dessa paz, que Deus tire de sobre você todo o peso, toda a culpa, que Deus apague de sobre você toda a culpa, que nessa noite você tenha absoluta certeza que o escrito de dívida foi rasgado, conforme nos ensina a Bíblia Sagrada, e você não deve mais absolutamente nada, que você se aposse da alforria que Jesus te oferece nessa noite, que você tome posse dessa liberdade, que você saia daqui convicto, e a partir de hoje você não deve mais absolutamente nada. Que Deus te limpe, que Deus te liberte, que Deus tranquilize a tua mente, a tua consciência, e que você encontre a paz que o mundo deseja, mas que o mundo nunca terá, pois você desfrutará da paz de Cristo.